Nesse vídeo você irá aprender a diferença entre to be blamed, fault e guilt. Está pronto? Então, me acompanhe até o quadro. Bom, a diferença entre to be blamed, fault e guilt é mais na questão do uso do que no sentido como um todo, né? O to be blamed e o fault basicamente têm o mesmo significado, que é culpa, né? De ser culpado, né? No caso do to be blamed, o fault é culpa e o guilt ele é culpado. E o to be blamed, como eu falei, é ser culpado. Então, temos aqui exemplos, né? Modifica muito mais na maneira do uso do que do sentido como um todo. Vejamos o primeiro exemplo aqui, ó. I was to be blamed for the misunderstanding. I was to be blamed for the misunderstanding. Ou seja, eu fui culpado pelo mal-entendido, tá? Eu fui culpado pelo mal-entendido. Então, to be blamed. A gente usa o to, né? Porque o verbo é to be blamed. Então, was to blame, ok? No passado. No presente, he is to blame for the project failure. He is to blame for the project failure. Ou seja, ele é o culpado pela falha do projeto. Ele é o culpado pela falha do projeto. Então, basicamente, é culpa, né? Você ser culpado de algo. Já o fault, né? É como eu falei, é a maneira de uso que modifica, mas praticamente é a mesma ideia, né? O sentido não modifica. Então, por exemplo, the misunderstanding was my fault. Percebe que tem uma diferença na maneira do uso, né? É minha culpa o mal-entendido, né? Ou seja, o mal-entendido foi a minha culpa, né? Foi a minha culpa, né? O mal-entendido. Ou seja, the misunderstanding was my fault, ok? Eu sou o culpado pelo mal-entendido. Então, my fault, né? Você vai usar com pronomes possessivos, my, his, her e por aí vai. Segundo exemplo, a gente tem the project failure is his fault. The project failure is his fault. Ou seja, a falha do projeto é culpa dele. Então você percebe que a gente tem as frases que fazem referência, né? Essas aqui, e essa daqui faz referência a essa aqui, né? A maneira é só a modificação do uso, porém o sentido não tem essa mudança, né? Então basicamente vai ser essa maneira de você usar, tá? Quando você usar fault, você geralmente vai usar com pronomes possessivos. Quando você usar o blame, você usa dessa forma aqui, né? Como se fosse, como for um verbo mesmo, né? Ser culpado, né? I was to be, né? No caso to be blame, I was to blame, he is to blame, she is to blame, was é no passado, né? O verbo to be no passado. Então você vai usar com o verbo to be, mais to e blame, ok? Fica dessa forma. Então é bem simples, tá? Então aqui a gente falou, né? The misunderstanding was my fault, né? O mal-entendido foi minha culpa, né? Pelo mal-entendido, foi minha culpa. The project failure is his fault, ou seja, a falha do projeto é culpa dele. Então, basicamente, a gente tem essas ideias. E o guilt, ele quer dizer culpado. Basicamente, seria o oposto de, né, no caso de innocent, né? Ou seja, de inocente. Ou seja, se você não é inocente, você é culpado, né? Blameless, ou seja, a pessoa que não tem culpa. Blameless, né? Então, seria o inocente. Então, ele é o oposto de blameless ou innocent, que é o inocente, ou seja, guilt quer dizer culpado. Então eu tenho uma frase aqui, ó, Fred is guilty for running over a dog, tá? Então fica dessa forma, Fred é culpado por atropelar um cachorro. Fred is guilty for running over a dog. Fred é culpado por atropelar um cachorro. Então o guilt, basicamente, ele vai ser isso. Ele vai ser o culpado. Ou seja, geralmente quando a gente comete um equívoco ou até mesmo um crime, você não é inocente, você é culpado, então a gente usa guilt. Basicamente, são essas as diferenças, né, entre to be blamed, fault e guilt. Não há muitas coisas assim em relação a sentido, né? A semântica, ela não modifica, elas se modificam mais na maneira de uso do que na questão da semântica como um todo, tá? Gostou da dica? Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Até mais, tchau, tchau!